Olá pessoal, agora nós vamos fazer a prática com o LDR, tá? Então, novamente, né, nós vamos fazer o login, aquele mesmo esquema, né? Vamos entrar aqui com estudantes, com código de aula, né? Aqui no Tinkercad. E aqui a gente vai digitar o código e o aluno correspondente, né, a esse grupo que vai realizar a prática aqui no Tinkercad. Então, uma vez a cursista logada, né? Ela vai em classes, vai escolher a classe, né? E vai entrar na atividade que foi criada pela tutora como educadora, né? Ela entra como educadora. Então, aqui no circuito LDR, ela vai montar o circuito LDR, né? Da nossa prática. E o que seria o LDR, né? O LDR, ele é um componente que ele vai ter a sua resistência dependente da incidência de luz. Como assim? Geralmente o LDR ele é inversamente proporcional à incidência de luz, ou seja, quanto mais luz, menor vai ser a resistência. E quanto menos luz, maior vai ser a resistência. Né? Então, fazendo o uso, né, dessa propriedade do LDR, a gente vai fazer um circuitinho que vai ter uma lógica parecida com o do potenciômetro, porque a gente vai montar o circuito e vai medir o valor dessa resistência. Para isso, a gente vai criar um novo projeto, circuito 3D, aliás, circuito, né? Esse projeto ele vai ter um Arduino, ele vai ter um protoboard e ele vai ter um LDR. Então, a gente vai dar uma procurada aqui, né? Um LDR aqui, ó, fotoresistor, e a gente vai colocar aqui o LDR, certo? Pronto. Esse LDR, para que a gente consiga ter o valor, né, que vai ser inversamente proporcional à incidência de luz, a gente vai precisar associar esse LDR, né, em série, né, junto com um resistor. Então a gente vai aqui em cima, vai encontrar o resistor. Esse resistor aqui, ele não pode ficar assim, porque assim ele está em curto, né? Então a gente vai dar uma girada nele para ele ficar na horizontal. Então, ó, a perninha aqui, ó, do resistor, a saída dele vai estar em contato com a entrada do LDR. E agora a gente vai começar a mexer aqui nos fios, tá? Então, parecido com o potenciômetro, a gente vai ter uma entrada aqui, né? Que vai ser com 5 volts. Então, a gente clica aqui no buraquinho, né? Do 5 volts e vai montando aqui o fio, certo? Então, lembrando, né? Eu estou conectando aqui nesse buraquinho porque toda essa coluna faz parte do mesmo fio. Então, não importa onde eu coloque esse fio, né, aqui nessa coluna, porque é a mesma coisa. O ground, né, que é o terra, eu vou conectar aqui na saída do LDR. Para diferenciar um fio do outro, eu vou usar o mesmo esquema, né, de cores. Eu vou colocar aqui vermelho para 5 volts e vou colocar aqui azul para o terra. E agora eu vou ter mais um fio, que esse fio eu vou conectar no A0, certo? Do mesmo jeito que eu fiz lá com o potenciômetro. Então eu vou conectar aqui com o A0. E esse fio ele vai estar conectado aqui, ó, na mesma coluna da entrada da perninha do LDR, certo? Então esse fio ele vai ficar amarelo, ok? Faltou dizer qual é o valor dessa resistência, tá? Então, o valor dessa resistência, a gente montou o circuito, né? Falta dizer qual é o valor dessa resistência. Então, a gente dá dois cliques aqui em cima da resistência, aliás, só um clique, e a gente vai colocar esse valor de resistência de 10K. Lembrando que 10K é equivalente a 10.000 ohms. Pronto. Então, o nosso circuitinho ele está montado.
tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o código. Para fazer o código, eu tenho que ir aqui, clicar em código. Isso aqui que tinha antes vai para o lixo. E agora a gente vai começar, tá? Mesmo esquema que a gente fez com o potenciômetro. Então a gente vai em variáveis. Por quê? Porque eu quero pegar o valor que vai ser lido aqui no A0, né? E eu vou usar o mesmo nome de variável em sensor. Essa variável, né? Para essa variável, eu vou ter como entrada o pino analógico A0. Opa, estou colocando o canto errado, tá? Eu estou colocando início. Desculpa, é para colocar aqui, ó, em para sempre. Pronto. Então, depois disso, eu vou pegar como valor de saída, né, esse valor de incenso e vou imprimir. Então, imprimir no monitor serial. Então, o que é que eu vou imprimir? Eu vou imprimir a variável incenso. Deixa eu puxar mais para cá. Pronto. E eu vou ter que fazer aquele controle, né? Vou ter que colocar aqui um aguarde 10 milissegundos. Então percebam que a lógica é praticamente a lógica é a mesma, na verdade, né? Do potenciômetro, certo? Então a partir disso aqui eu vou criar o código Arduino. Então é esse código aqui que eu vou montar no meu Arduino, que eu vou passar para o meu Arduino, certo? Então, pessoal, agora a gente vai montar nosso circuito, tá? Fisicamente. Então, para isso a gente vai precisar de um protoboard, de uma plaquinha Arduino, fios, um resistor de 10 k ohm e o nosso sensor LDR, certo? Então, se tivermos dúvidas, né, sobre o valor do sensor, aliás, o valor da resistência, a gente vai pegar o nosso multímetro. Como aqui é 10, né, a gente quer ver se é 10, então a gente vai colocar aqui na escala de 20, certo? E fazer a medição do resistor. Ok, está dando quase 10 k ohm. Então é esse o nosso resistor. O que acontece se eu pegar um resistor menor? A nossa precisão vai ser menor e os valores eles não vão ficar próximos, né, do que a gente espera para fazer a experiência. Então aí nossa experiência fica comprometida. Então vamos lá, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu LDR aqui no meu protoboard, certo? Pronto. Em série com o meu protoboard, eu vou colocar o meu resistor. Esse resistor ele vai ficar aqui, ó, na entrada do LDR, certo? Aí eu vou colocar aqui, ok? Percebam que está na mesma coluna a saída do resistor com a entrada do LDR. Aí aqui no Arduino eu vou localizar os 5 volts, certo? E vou colocar aqui no 5 volts. Esses 5 volts eu vou ter a entrada do meu resistor. Vou localizar o ground aqui, o terra, e vou colocar meu outro fio, certo? Vou passar aqui por baixo para não ficar atrapalhando. E vou ligar aqui na saída do LDR, ok? E vou pegar meu fio amarelo, vou ligar no A0. E esse A0 ele vai ficar aqui, ó, na entrada, junto com a saída do resistor, na entrada do LDR. Pronto, montei o meu circuito. Pronto, pessoal. Agora, com o circuito montado, né,
chegou o momento de pegar o código que nós criamos. Está aqui o código. Eu vou copiar esse código e vou colocar no Arduino IDE. Então, vou colocar o código no Arduino IDE, que vai ser o mesmo do potenciômetro, tá? E eu vou conectar o meu Arduino no meu computador, verificar que ele está na porta 7, tá ok. O meu Arduino é Arduino Uno, e agora eu vou passar o código, né? Vou passar o código para o meu Arduino. Então, percebam o valor aqui, ó, que está saindo no monitor serial, certo? Se esse monitor serial aqui ele desaparecer, né, ele é acessível a partir desse botãozinho aqui, direita superior, serial monitor. Então, percebam que ele está aparecendo aqui o valor 280 e pouco, né? E como eu falei, o LDR ele é inversamente proporcional à incidência de luz. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cobrir o meu LDR para que a luz não fique incidente tão fortemente nele. Então, eu vou colocar aqui, ó, o que acontece? O valor aumenta, ou seja, quanto menos luz, maior será o valor da resistência. Tá? Então, quanto mais luz, menor será o valor da resistência. Pronto, pessoal. Então, uma vez que o LDR ele funcionou, então a gente vai montar agora o segundo circuito, que vai ser o seguinte. A gente pode reaproveitar isso aqui, certo? Só que a gente vai fazer o seguinte. Quando houver uma baixa incidência de luz, a gente viu que a resistência aumenta. Então, se a resistência aumentar, quer dizer que tem uma baixa incidência de luz, então a gente vai pegar e acender um LED. Esse LED poderia ser uma lâmpada, certo, pessoal? Deixa eu botar aqui o LED, ok? Esse LED pode ser qualquer cor, eu posso botar ele verde. Ok. Se o valor do meu LDR ele for baixo, quer dizer que há uma grande incidência de luz. Então, se há uma grande incidência de luz, o que é que eu devo fazer com o LED? O LED deve apagar. Então, a gente poderia fazer a mesma analogia dia e noite, certo? Então, quando houver luz, o LED apaga. Quando não houver luz, o LED acende. Todo LED ele deve vir associado a um resistor, certo? Esse resistor ele deve ser por volta de 300K. Aliás, 300 ohms, tá? Então, vou colocar aqui 300 ohms, vou rotacionar ele, apertando aqui nesse botãozinho, vou colocar o meu resistor na entrada do LED e vou fazer o seguinte esquema. Agora, eu vou pegar aqui a perninha, né, do fio do pino 2, certo? Do pino 2 e vou conectar na entrada do meu resistor. E vou pegar o ground aqui, ó, o terra, e vou conectar na saída do meu LED. Ou melhor, vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse fio aqui para ficar mais fácil de enxergar e vou botar meu LED aqui para baixo. Certo? Não, vou deixar assim mesmo. Fica menos ruim de enxergar, né? Vou botar aqui o fio aqui. Pronto. E para melhorar mais ainda, eu vou mudar as cores dos fios. Eu vou colocar esse fio aqui como vermelho. E esse fio aqui eu vou colocar ele como azul. Ok. Então está montado nosso circuito. Só que agora a gente tem que fazer uma programação. Então eu vou clicar aqui em código, né, e vou começar a alterar essa estrutura aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse aguardado aqui e colocar na lixeira. Ok. Então vou fazer o seguinte. Como a gente viu que o LDR é inversamente proporcional
a luz, a incidência de luz, o que é que vai acontecer? Quando houver muita luz, o código, o valor do LDR, ele vai para baixo. Ele vai ser pequeno. Quando houver pouca luz, o valor do LDR vai ser alto. Então, vou estipular um valor aqui, 350, e fazer o meu condicional a partir desse valor, 350. Então, vou procurar aqui a estrutura condicional se. Então, se outro, tá? Então, vou arrastar isso aqui para embaixo de imprimir. Se alguma condição, essa condição vai ser uma condição matemática, onde eu vou comparar dois valores. Então, vou pegar aqui esse segundo elemento verdinho, vou colocar aqui dentro, essa caixinha, e vou comparar a variável incenso. Quando o incenso for menor do que 350, quer dizer que há muita incidência de luz. E se há muita incidência de luz, o que é que eu vou fazer? O meu pino 2, ele vai para baixo. Porque se há muita incidência de luz, eu quero que meu LED apague. Caso contrário, se meu pino, aliás, se meu sensor der um valor acima de 350, o meu pino 2, ele vai ser alto. E para que esse dado aqui, né, faça sentido, eu preciso colocar aquele aguardar 10 milissegundos para que eu tenha tempo de ler a minha informação do sensor. E preste atenção que eu vou colocar esse aguardar, não é dentro do SI, tá? Ó, aqui está dentro. É fora do SI, embaixo dele. Então, eu vou aguardar 10 milissegundos. Ok? Então, aqui o meu código está pronto. Com o circuito montado e com o meu código já feito, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o código que tem aqui, copiá-lo e vou para o meu Arduino, certo? Então, vou para o Arduino. No lugar do Arduino, eu vou selecionar tudo, excluir e colar o código que eu acabei de copiar. Vou selecionar a portinha, né? Tá a porta correta. Estou usando o Arduino Uno. E agora eu vou fazer a passagem do código para ver se está tudo ok. E vou mandar o código para o meu Arduino. Pronto, não deu nenhum erro. Eu estou vendo aqui a saída do meu monitor, certo? Está dando 313. O que é que vai acontecer? O meu LED está apagado. Quando eu colocar a minha mão por cima do LDR, o que aconteceu? O valor, né, do LDR ele aumentou, porque tem menos luz, e o meu LED acendeu. Quando eu tirar minha mão, vai apagar. Então, esse aqui é o mesmo princípio de funcionamento das lâmpadas, né, dos postes.